Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, tudo bem com vocês? Esse é o programa Compromisso com a Palavra, todas as noites de sextas-feiras, das 20 às 21 horas e sábados, das 20 às 21 horas. O programa tem oferecimento especial da Bloco Sergipano e Assembleia de Deus Água Viva. Fica na rua principal do Sol Nascente, Jardim Campo Verde, Salvador, Bahia, Brasil. Você querendo também comprar nossos produtos de materiais de construção na Material de Construção Bloco Sergipano, você pode estar entrando em contato no 719-8646-7003, blocos a partir de R$ 399,99 cada milheiro na fábrica. É só mandar um WhatsApp, uma mensagem e você vai fazer o seu pedido de materiais de construção em geral pela Bloco Sergipano. Vamos ao que interessa, vamos ao programa Compromisso com a Palavra. Seja muito bem-vindo, você que entrou aqui pelo WhatsApp, através das ondas do YouTube, Facebook e também pelas ondas do rádio 90,7 FM, nossa para ouvir na rádio web para todo o mundo. Obrigado a vocês do Brasil inteiro, América Latina inteira, África, que estão acompanhando o nosso programa na Europa, na Ásia, programa Compromisso com a Palavra, toda a América também acompanhando esse programa. Divulgue, compartilhe, participe, vocês da Assembleia de Deus Água Viva que estão acompanhando também agora ao vivo, sejam muito bem-vindos e vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te pedimos a tua graça, a tua misericórdia, perdão dos nossos pecados, que o Senhor venha nos abençoar poderosamente nessa noite e venha falar conosco no profundo e no oculto, no escondido, e nos tira das trevas exteriores e nos dá uma vitória especial em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, convido-vos vocês para abrir as vossas Bíblias, pegar o seu copo com água. Hoje à noite nós estaremos orando no final pela água consagrada. Hoje Deus vai falar profundamente com você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 1, versículo número 35, do 35 até o 51 do Evangelho de João. Repetindo, João, capítulo 1, versículo número 35 até o versículo número 51. Diz assim a Sagrada Palavra de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, eis aí o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aqueles de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Podes alguma coisa boa vir de Nazaré?
Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhes: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho de Deus. Queridos, nessa noite nós iremos explicar sobre o início do cristianismo. Qual foi a mensagem do cristianismo no seu início? Vamos descobrir qual foi a metodologia, qual foi a maneira e qual foi o motor que impulsionou o cristianismo para ser essa potência que é no mundo inteiro. O título do texto fala: os primeiros apóstolos de Jesus, do Evangelho de João, escrito por volta do ano 95 a.C. No capítulo 1, versículo 35 até o 51, diz que no dia seguinte é o quê? João Batista ter encontrado Jesus e tê-lo batizado e ter se declarado como menor do que Jesus, que Jesus era quem tiraria o pecado do mundo. Queridos, esta é a mensagem principal do cristianismo. Nós vamos descobrir nessa noite que a mensagem é muito simples. A mensagem é: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a mensagem do cristianismo não for esta, não é cristianismo, e sim heresia. É cristianismo sem Cristo. Segundo Michael Horton, um cristianismo sem Cristo é contar a história do ser humano como vantajosa diante de Deus para que consiga se libertar ou se salvar, melhor dizendo, pelas suas próprias obras. Mas as nossas obras não valem de nada se não for o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. Nós temos aprendido que não são as obras que salvam a uma pessoa. Em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos. Não vem das obras. Por meio da fé ela acontece. Não vem das obras para que ninguém se exalte. O que faz uma pessoa ir para o inferno não são a quantidade de mazelas que ela comete, e sim não ter aceitado Jesus, que é o Cordeiro sacrificial que tira todo o pecado do mundo. Ele é o substituto, sacrifício substitutível por qualquer pecador. Não se pasmem no que eu vou falar aqui agora. Às vezes um estuprador pode ir para o céu e o estuprado, a vítima, pode ir para o inferno. Qual é o segredo? O estuprador pode se arrepender, aceitar o Cordeiro de Deus que tira o pecado de qualquer pessoa. E o estuprado pode estar se vitimizando e não aceita o perdão de Deus e nem se perdoa e nem perdoa o seu próximo. Este pode perder a salvação. O que vai fazer o indivíduo entrar no céu não são a quantidade de benefícios que ele faz na terra, e sim ter aceitado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem principal do cristianismo. A Bíblia diz que no dia seguinte João estava outra vez ali, depois de dois dos seus discípulos, vendo passar a Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Nós vamos ver como foi o método que nosso Senhor Jesus utilizou para ganhar almas. Foi o método de interlocução. Ou seja, Jesus fazia amizade com as pessoas e tinha um profeta chamado João Batista. Hoje também tem os João Batistas que anunciam o Evangelho de Deus
pela rua, pelos ônibus, ponto de ônibus, através da rádio, WhatsApps, Telegram, Facebook, Instagram, ou seja, todos os meios, imprensa, radiofonizada, escrita, televisiva, todos os meios. Estes são os métodos que o nosso Senhor começou a utilizar naquela época remota. Não tinha alto-falante, não tinha meios de comunicação como existem hoje, tecnológicos, mas o meio era muito simples, era o meio do discipulado. Jesus tinha um discípulo que era o precursor, que veio antes, cronologicamente antes, porque João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus nascer. João Batista era 6 meses mais velho, porém, o próprio João Batista declarava que Jesus era antes dele no reino espiritual, porque Jesus era o Deus Todo-Poderoso e ele que veio tirar o pecado do mundo. Então, esta metodologia era do discipulado. Nós precisamos utilizar esse método para crescimento da obra do Senhor. Esse trabalho na rádio tem uma finalidade de utilizar esse mesmo método, discipulado. Nós estamos aqui com a finalidade de discipularmos as pessoas, levando-as à verdadeira mensagem do cristianismo, que é a mensagem de Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro por quê? Porque ele é o animal sacrificado de uma vez por todas. Antes, os judeus sacrificavam animais para serem libertos dos seus pecados. Mas Jesus é o substituto. Essa expressão cordeiro é uma metáfora que diz que ele é manso e humilde de coração e encontraremos nele descanso para as nossas almas, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então ele manda nós aprendermos dele. Ele é a mensagem principal e a metodologia é muito simples. Evangelismo pessoal através da interlocução da palavra de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós temos um projeto, a Assembleia de Deus Água Viva tem um projeto de discipular futuros discípulos de Cristo, futuros mensageiros da palavra de Deus. Nós temos um projeto de discipulado e pretendemos formar discípulos pelo mundo inteiro, levando através do rádio, levando a palavra através da comunicação pessoal, interpessoal, levamos essa mensagem para fazermos discípulos. Não é uma catequização. O que é uma catequização? Nós não pretendemos obrigar as pessoas a aceitarem Jesus. O Espírito Santo, vocês vão ver que ele é quem é o que convence, é o motor que impulsiona e convence os indivíduos dos seus pecados através do poder da ministração da palavra. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e eu em vós, dareis muitos frutos. E em João 8,31 ele diz que só poderia ter o Pai aquele que estivesse firme na sua palavra, conhecendo a palavra. A palavra, ela aparentemente não tem, para muitos não passa de barulho, porque eles ouvem, mas não compreendem, só fazem escutar, mas não compreendem. E acham que essa palavra não tem muito poder. Mas essa palavra, ela teve o poder até de criar o sol, os mundos, os universos. Então é por intermédio da palavra que as vidas serão libertas das trevas espirituais. O método foi o discipulado. Versículo de número 37 diz: e os 2 discípulos
de João Batista, ouviram que Jesus é que era o Cordeiro de Deus, seguiram a Jesus, ou seja, deixaram de seguir o seu mestre João Batista, porque na verdade estes dois discípulos de João Batista não estavam procurando um mestre apenas. Nós não estamos procurando nesta vida apenas um mestre, um guru, um filósofo, um ideólogo, um líder humano. Nós estamos procurando um que tenha mensagem de vida eterna. Jesus perguntou a Pedro: não queres ir tu também com os discípulos que estão me abandonando? Pedro disse: para quem iremos nós, se tu tens palavra de vida eterna? Ninguém tem palavra de vida eterna. Só Jesus. Em Atos 4:12 diz que nenhum outro nome há dado debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva. 1 Timóteo 2:5. Só há um mediador entre o homem e Deus, a saber, Jesus Cristo, homem. Então, ele é a mensagem principal. É o mediador. E isto é o que nós estamos procurando. E o método aplicado é muito simples. É no contato interpessoal. Seu vizinho, você convida seu vizinho para ir à igreja. Você convida seu vizinho para fazer uma visita na Igreja Assembleia de Deus Água Viva, que está começando agora, ali na rua principal do Sol Nascente. Temos culto segunda, quarta, sexta e domingo, das 18 às 20 horas. Segunda-feira é o culto da conquista, quarta-feira o culto da vitória, sexta-feira o culto da libertação, domingo pela manhã às 9 horas o culto da Água Viva e à noite o culto da ressurreição. Então, queridos, é assim que nasce o cristianismo. Alguns dizem que a primeira igreja foi a igreja romana católica. Isso não é verdade. A primeira igreja, ela é apostólica. E não é uma igreja romana, é uma igreja judaico-cristã. Ela não recebe o nome de igreja judaico-cristã. É um movimento pacato, um movimento de Jesus, mas por detrás desse movimento de um simples homem galileu, nazareno, de uma terra insignificante, é que vai nascer a maior religião do mundo. A verdadeira religião, que é socorrer órfãos e viúvas nas suas necessidades e tribulações, os pobres em especial. Jesus tem uma grande missão aqui de levantar paralíticos, transformar água em vinho, dizendo que ele pode transformar a nossa vida sempre em algo melhor, o seu casamento em algo melhor. Jesus pode dar esperança para o mundo sem sabor, sem gosto, sem cor, insípido como a água. Jesus vem mudar a vida do cego de nascença, vai dar vista aos cegos, vai multiplicar pães e peixes, vai curar leprosos, curar o filho do oficial do rei, ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto, caminhar sobre as águas. Jesus vem mudar a história do universo através de um movimento simples de trabalho, de discipulado, convidando um aos outros. Esses dois homens deixam de seguir a João Batista porque eles não estão procurando um mestre, eles estão procurando um salvador. Seguir a Jesus, segundo Michael Horton, não é seguir como muitos seguiam a Davi. Seguir a Jesus não é um ato heróico como seguir a um patriota como Bolsonaro. Um homem que venceu as eleições com apenas 8 segundos de televisão em 2018. 8 segundos de TV contra 1 minuto e 47 de Geraldo Alckmin. E agora, por meio de fraudes comprovadas, se diz ser eleito, mas ele não vai governar, porque Deus não vai deixar ele fazer um governo comunista, o qual tem projetos contra a Igreja de Cristo. Comprovadamente ele diz que pastor fala igual farofeiro. Então esse homem não tem
consciência do que significa esse cristianismo constituído por Cristo. Nós não seguimos a Jesus como um salvador da pátria, nós seguimos Jesus como o salvador do universo. Bolsonaro é apenas um guerreiro que nos representa no poder, mas não é o nosso salvador. O nosso salvador espiritual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, os dois discípulos de João Batista eram André e João Evangelista, o escritor desse mesmo texto que está sendo narrado. Eles deixam de seguir a João Batista e agora vai seguir a Jesus. O que me chama a atenção é que João Batista não faz questões, não briga pelos seus dois discípulos, nem ciúma por eles ter havido deixado. E agora João Batista faz questões de que esses dois seus discípulos sigam a Jesus. Todo pastor tem que fazer questão, todo pregador tem que fazer questão de que seus seguidores não lhe sigam, mas sigam a Cristo, a Jesus, que é o único que pode tirar o pecado do mundo. Nós não podemos tirar o pecado do mundo, só Jesus. As ovelhas não são do pastor humano, as ovelhas são de Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. Quando estes dois homens largam tudo para seguir a Jesus, Jesus faz uma pergunta para eles dizendo: o que buscais? Quando as pessoas seguem a Jesus, muitas delas estão procurando Jesus para ter prosperidade material, para ter o seu amor de volta, para conquistar a casa própria, o carro novo, a moto, passar no concurso público. Tudo isso Jesus promove. Porém, tem pessoas que quando conseguem isto, abandonam Jesus e diz, quando ganham um emprego: eu não tenho mais tempo para ir para a igreja. Quando tu consegue o amor de volta, diz: eu já consegui o que eu queria. Jesus, queridos, não é um cartomante, um vidente, um leitor de mãos, de búzios, jogador de búzios, baralho. Jesus não é um meio pelo qual nós conseguimos nossos objetivos. Jesus é a finalidade, é o fim principal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água da vida, ele é a ressurreição e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é tudo o que a nossa alma necessita que ele seja, e não aquilo que nossa carne quer que ele nos dê. Muitos estão tendo Jesus apenas como padeiro, provedor de provimentos materiais. Ele é provedor sim de tudo isso, mas não é apenas isso, e o pessoal só quer aceitá-lo, na maioria das vezes, como um provedor de cestas básicas, de bolsas cristãs, de benefícios. Tem pessoas que só congregam na igreja se o pastor, a igreja, der cesta básica, alguma coisa faça para elas. E elas, quando não conseguem isso, então para de jorrar essa fonte, elas desistem de sua fé e saem falando mal da igreja. Então, no meio dos discípulos sempre vem também maus discípulos. Tem uns que vão progredir, vão avançar, tem uns críticos, tem uns duros, tem alguns complicados, como vocês vão ver agora posteriormente. Vai aparecer Pedro, aqui chamado por João Evangelista, e André, que é irmão de Simão Pedro. Versículo 39. Versículo 38, Jesus pergunta primeiro: o que buscais? Eles disseram: Rabi, onde moras? Eles respondem a Jesus com outra pergunta. Eles queriam morar com Jesus. Eles não queriam apenas um bate-papo com Jesus. Eles queriam aproximação
afinidade, amizade. Eles queriam andar com Jesus, conviver com Jesus. Tem gente que só quer Jesus na hora de pedir um socorro para ele, mas não quer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Seguir a Jesus não é um ato heróico, como os cangaceiros de Lampião o seguiam. Seguir a Jesus é um ato de necessidade. Ele é o Salvador, nós somos os servos. Ele é o Senhor. Sem Ele nada podemos fazer. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então eles queriam morar com Jesus. E você? O que você busca com Jesus? O que você está buscando? Você busca poder, fama, dinheiro, resolver seus problemas, resolver o problema da cabeça, do psicológico. Jesus não é só um psicólogo, Jesus é muito mais. Jesus não é só um pastor, Jesus é muito mais. Jesus não é um provedor de benefícios humanos, Jesus é muito mais. Tem gente que diz assim: se Jesus não me abençoar nesse negócio que eu estou querendo, não me curar, eu desisto desse negócio, dessa fé. Muita gente arrogante faz isso. E como fazem? Se fazem de vítimas para legitimar seu desvio da igreja e para colocar a culpa no pastor, a culpa na igreja, até a culpa em Jesus. Então Jesus está perguntando: o que você está buscando? Jesus quer saber. Se for para qualquer coisa, vai tirando logo o teu cavalo da chuva, porque não é o Jesus verdadeiro que está sendo reconhecido por você. O verdadeiro Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado. A finalidade dele é tirar pecado, coisa que ninguém pode fazer por você. Versículo 39 diz, capítulo 1, versículo 39 diz: e ele lhes disse: vinde e vede. E foram. Jesus chama os discípulos que querem realmente, de fato, conhecê-lo, para ir com ele e ver de perto. E foram e viram onde Jesus morava. Jesus tinha uma casa fixa. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. A hora 6ª era meio-dia, a hora 10ª era 4h da tarde. Já estava entardecendo. Então, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, o João Batista, e haviam seguido. No caso, André chamou primeiro a seu irmão Simão. Olha como começou o discipulado. O irmão chamou o outro irmão. É dentro da própria casa que se começa o evangelismo, o testemunho, o anúncio. Viu Cristo, estou com a experiência com Cristo. Eu vim aqui te falar de Cristo. É assim que começa o evangelismo. E disse-lhes: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, o ungido. Versículo 42, e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, Jesus foi a Galileia. Olha só, Jesus foi a Galileia e achou a Filipe. E disse-lhe: segue-me. Olha que privilégio de Filipe. Filipe não foi evangelizado nem por André, nem por João evangelista, e nem por Pedro. Filipe foi evangelizado pelo próprio Jesus. Ele se tornou discípulo direto e não um discípulo terceiro de Jesus. Ele se tornou um discípulo direto. E vocês vão ver que ele é provado na sua fé, lá no capítulo 6, quando Jesus pergunta a Filipe: onde compraremos pães para tanta gente? Onde compraremos pães? E Jesus estava provocando a fé de Filipe, experimentando, porque Jesus tinha intimidade com Filipe. Meus queridos, existe aqueles em que o próprio Jesus diretamente os chamam. Não importa se você é uma pessoa incrédula. Filipe era um homem incrédulo.
Filipe disse, não, 200 dinheiro, não dá para comprar tanto pão para tanta gente. Ele era um homem calculista, intelectual, cientista, era um homem que fazia cálculo de tudo, um homem ruim de aceitar as coisas espirituais, mas Jesus foi atrás desse cara e esse cara se tornou um discípulo de Jesus direto. E é o que está acontecendo com você nessa noite. Você está se tornando um discípulo direto. O próprio Jesus está lhe chamando, dizendo, segue-me. E a Bíblia diz, versículo 44, que Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe agora vai se tornar um evangelista também. E vai atrás de Natanael. Natanael era um homem duro, incrédulo, cético. Mas Jesus foi tombar esse cético, casca grossa. Jesus vai atrás dele. Jesus usa o meio evangelístico para alcançar as pessoas com amor. É o meio, é o carinho que Jesus está utilizando. A indicação, o método é o discipulado, o meio é a indicação, o amor, que Jesus vai se introspectando no meio dessas pessoas e fazendo amizade, e vai se declarando como o Filho de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, coisa que ninguém tinha para fazer por eles. Israel estava num momento debilitado, onde a pobreza imperava, o domínio de duas nações poderosíssimas, que era a Síria e os gregos, ou seja, os romanos, desculpe. Essa língua grega já era de outra opressão, bem antes que havia acontecido lá em Israel. Então o povo vivia doente, sofrendo, desemprego, muita prostituição, muita fome, muita miséria. Jesus aparece para salvar o povo da vida espiritual que os oprimiam. Jesus não vem para ser um líder político como Judas Macabeus, nem como Davi. Jesus vem para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, que vinha salvar a humanidade dos seus pecados. Porque todo o sofrimento da pobreza e a miséria era causado pelo pecado da humanidade. Existem demônios que oprimem a nação com espíritos de doença, com espírito de pobreza, miséria, morte. Existia um homem que vivia dentro do cemitério, o gadareno vivia dentro do cemitério cheio de demônios. Existem demônios que querem oprimir nossa nação, a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade. E Jesus vem libertar-nos dessas forças opressoras pelo meio do amor, por meio da amizade. Jesus vai conquistando discípulos aqui, agora ele vai conquistar um duro chamado Natanael. Natanael era um homem cético quanto à expectativa do Messias. Quando Filipe disse a Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode alguma coisa boa de Nazaré vir? Aí Filipe disse: olha, se não pode vir, então venha e veja. Quando uma pessoa é dura, venha e veja. A gente chama para ela ver, venha cá e veja de perto, venha ver. Porque tem gente que não vai ver, fica lá de braço cruzado, a gente tomba, ela diz que não quer ver, não, mas venha ver. A gente tomba ela com argumento e com a insistência. Foi isso que Filipe fez com Natanael. Filipe era um discípulo direto de Jesus. Aqui ele usa a sua autoridade porque ele está falando de alguém que ele conhece pessoalmente. É de Jesus. Então ele diz: Natanael, venha ver. Você está dizendo que lá de Nazaré não sai ninguém de bem?
Lá só tem bandido, só tem ladrão, só tem prostituição. É um lugar totalmente imoral. Venha e veja de perto que o Salvador do mundo foi de lá, está saindo de lá. Jesus viu Natanael vir ter com ele. Agora Jesus vai reagir com ele. E diz: eis aqui um homem verdadeiro, um verdadeiro israelita, onde não há culpa. Em algumas traduções dizem não, onde não há dolo, ou seja, onde não há culpa. Ao invés de Jesus maltratar Natanael, Jesus elogia Natanael. O que é que Jesus está querendo? Jesus está preparando o território. Jesus não chega ofendendo Natanael. Para ganhar uma alma, tem que ter sabedoria. Jesus está ali querendo ganhar uma alma. Um cara que ia ser chamado depois de voz de trovão, Bartolomeu, era esse Natanael. Então, Jesus é ofendido por Natanael, mas Jesus não ofende Natanael. Jesus, pelo contrário, o elogia. Eis aqui um verdadeiro. Por que Jesus está dizendo isso? Ele, apesar de me tratar mal, ele está falando a verdade do seu coração. Jesus procura verdadeiros, pessoas verdadeiras, mesmo que machuque, mas elas falam a verdade. Elas são realistas. Já o fingido fica calado, então finge que não está acontecendo aquilo, seu sentimento. Então Jesus elogia essa característica de Natanael. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus está procurando as características das pessoas, mas não são as características boas que vai salvar, porque todo mundo tem defeito. Todos aqui vão ter grandes defeitos, inclusive todos estes, menos João Evangelista, que era discípulo de João Batista, que segue a Jesus, é o único que vai ficar fiel até a morte. Todos os demais vão negar Jesus, vão fugir com medo. Pedro vai negar Jesus, Natanael também vai fugir depois. Mas Jesus está dizendo que ele é um homem verdadeiro. Mas não são suas características morais, pessoais, as suas obras boas que vão lhe salvar. E sim, a graça do nosso Senhor Jesus. Jesus disse que ele é um homem verdadeiro em que não havia culpa. Ele fala a verdade. Natanael disse: de onde me conheces tu? Jesus disse: antes que Filipe te chamasse. Antes que Filipe te chamasse. Que quem foi chamá-lo foi Filipe, né? Que era discípulo direto de Jesus. Aí Jesus disse: te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Ou seja, o que era que Natanael estava fazendo debaixo dessa figueira? Queridos, há uma explicação para esse fato no ponto de vista de humildade religiosa de Natanael, porque os fariseus, saduceus, sacerdotes, líderes religiosos da época, sumos sacerdotes, oravam nas praças para serem vistos pelos homens, a fim de serem aplaudidos e elogiados. Mas pessoas humildes, elas oravam debaixo da figueira, que era uma árvore de agricultor, homem do campo comum. Então, o que é que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Ele estava orando ao seu Deus, no lugar que ele não era visto pelos homens. Então Jesus diz que estava o vendo. Antes de chegar ali, onde ele estava, onde Natanael estava, orando debaixo da figueira. E por isso que Jesus disse que ele era um homem humilde e verdadeiro. Natanael sai agora do extremo do 8 para o 80. Ou seja, Natanael dá uma bipolaridade. No mesmo instante que ele nega Jesus, dizendo que não poderia ver alguma coisa boa de Nazaré, aí quando ele ouve a revelação que Jesus lhe dá, Natanael vai para 8, ou sai de 8 e vai para 80. E diz assim:
Versículo 49 do capítulo 1. Rabi, tu és o Filho de Deus. Já chama Jesus de mestre. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Natanael acaba de aceitar Jesus como Deus. Esse é o meio que Jesus utiliza para ganhar as almas. O meio do amor, da revelação, do carinho. O meio é a palavra. O meio é a palavra. Esse é o meio que a gente está utilizando nessa noite. A palavra. A mensagem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A metodologia, o discipulado. O meio, a palavra que é pregada. A forma que ela é pregada, ensinada. E qual é o motor que movimenta esse cristianismo com Cristo? É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi esse Espírito que convenceu a Natanael do pecado. Foi esse Espírito que convenceu a Natanael de que Jesus era o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, apenas isso, crês? Coisas maiores do que esta verás, Natanael. Você está surpreso, por uma simples revelação da sua intimidade espiritual, religiosa e moral. Imagine quando você vê o Filho do Homem e os seus anjos subirem e descerem, quando ver o Filho do Homem sendo levantado para a glória. Aleluias. Queridos, muita gente ainda não conhece a Jesus, mas cabe a nós utilizarmos esses métodos para podermos levarmos a sua palavra em tempo e fora de tempo. Em 2 Timóteo 4,2 diz: pregues em tempo e fora de tempo. Pregues que ouçam e que deixem de ouvir, redargue, ensine, exorte com toda longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio. É uma batalha espiritual e nós devemos ter autocontrole para podermos anunciarmos o Evangelho. O Evangelho não pode ser anunciado com violência, com palavras grotescas, utilizando as mesmas armas que o ímpio. Precisamos nos lapidar, ramo-nos pelo poder do Espírito Santo a cada dia, produzindo frutos dignos de arrependimento, fruto do Espírito Santo, para podermos sermos instrumentos de verdade para o serviço da obra do Senhor. O Senhor, Ele levanta os seus ministros. Em Efésios 4,11, Ele diz que uns mesmo foram concebidos através do apóstolo Paulo aos Efésios, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores e mestres, com finalidade de aperfeiçoar os santos. O cristianismo nasce aqui, por volta do ano 30 depois de Cristo, e é escrito por João a partir do ano 85 a 95 depois de Cristo, na ilha de Patmos. João escreve este evangelho para declarar Jesus como Deus, e não como filho de José e Maria simplesmente, mas apesar de serem filho de Maria, de ser filho de Maria e ter seu padrasto José, Jesus é reconhecido aqui, declarado, é levantado como Deus através da tese de João Batista, de João Evangelista. Glória a Deus. Nessa noite você descobre como foi a origem do cristianismo. O cristianismo não se inicia pela Igreja Católica Romana, mas se inicia através do movimento da ministração da palavra do meio do Senhor Jesus, por meio do Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica Romana, ela surge a partir do ano 313 depois de Cristo, com um imperador chamado Constantino de Constantinopla, que vê
nos cristãos a possibilidade de ser o seu governante político. Porque esse povo era um povo que obedecia regras morais, judaico-cristãs, como casamento, comprava e pagava. Então isso eram vantagens para qualquer governante. E esse povo não tinha um governante. Os cristãos só tinham um governante espiritual, que era Jesus. Então, Constantino de Constantinopla viu um território fértil para implantar a política monárquica sobre os cristãos, porque eles morriam na arena, mas não desistiam do seu Deus e não negavam a Jesus. O sangue dava nos tornozelos, nos joelhos. Eram famílias, milhares de famílias mortas nas catacumbas, na arena de Roma e colocadas nas catacumbas de Roma. Muitos ossos de muitos cristãos que eram degladiados pelos gladiadores, estraçalhados pelos leões, esfolados pelas bestas feras, de crianças a idosos, famílias, casais. Eram formas de divertimento para o rei, imperador Calígula e Nero. Ferozes assassinos de cristãos do século I, sem contar do século II e III depois de Cristo. E somente no século IV que vai surgir o pseudo-cristão, falso cristão, oportunista cristão. Constantino de Constantinopla implanta a Igreja Católica Apostólica Romana e traz consigo as imagens de escultura, colocando os discípulos de Jesus como ícones, entre aspas, mas na verdade se tornam ídolos, substituindo o verdadeiro Deus do cristianismo, que é Jesus Cristo. Jesus é a mensagem principal do cristianismo. Não é Pedro, Paulo, João, não é Filipe, não é André, não é Bartolomeu, não é Natanael, não é nenhum dos discípulos. A mensagem principal é Cristo, não é João Batista. João Batista não salva ninguém. Maria, mãe de Jesus, não salva ninguém. Maria disse: faça tudo quanto Jesus vos disser. Nosso Salvador não é o homem, nosso Senhor é Jesus. Esta é a mensagem principal do Evangelho. Evangelho que não prega Jesus como o verdadeiro e único Senhor não é Evangelho. É imitação barata, produto de terceira categoria, produto de terceira. E quantas igrejas hoje nessa neomodernidade, meus queridos, pregando um cristianismo sem o verdadeiro Cristo. Resgatemos, pois, nessa noite, a mensagem e o método principal do evangelismo, o discipulado, o carinho, que é o meio pela palavra, e tenhamos o motor todos os dias, que é o Espírito Santo. Não queiramos fazer diferente, apesar de termos inovações no nosso meio. O rádio, por exemplo, é inovação, é um mecanismo poderosíssimo. A internet, a rede social, é um meio poderosíssimo de alcançar, mas não é a mensagem principal. Nós podemos ganhar almas de maneira muito simples, se comunicando pessoalmente, no bate-papo do dia a dia. Não precisa vender velas, fitas, fazer romarias, andar com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo. Não precisamos pagar promessas, subir monte de joelhos, escadarias de joelho, ir a Bom Jesus da Lapa. Não é necessário isto. Comprar óleo ungido, farinha ungida. Não é necessário sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é necessário comprar vassoura ungida, fitas, sapatos, tapetes, feijão. Nada disso vai levar-nos à verdadeira
o verdadeiro significado do Evangelho, mas por meio de Jesus Cristo. Ele é a própria essência da mensagem do cristianismo. É dela que estamos falando, é por ela que alcançaremos a vida eterna. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não foi o povo que Jesus multiplicou os pães e alimentou a multidão, não foi esse pão que salvou o povo, porque esse pão o povo come e depois bota para fora. Mas é quando nós comemos o próprio Jesus Cristo com a nossa alma, nos alimentamos dele, moramos na casa dele, junto com ele, estamos no esconderijo do Altíssimo. Aí sim, à sombra do Onipotente iremos descansar. Jesus é o esconderijo do Altíssimo. É nele que nós nos escondemos, nele nos movemos, nele existimos. É por ele, para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluias. Aqui surge o verdadeiro cristianismo. Quem aceita Jesus como Senhor vai se tornar uma igreja ambulante e vai ser sujeito à morte também, como João Batista vai morrer decapitado. Estes discípulos aqui estão sendo chamados para servir a Jesus, mas irão ser martirizados lá na frente. Só sobrevive ao martírio, à perseguição contra a igreja, o evangelista João. Jesus vai preparar os corações desses homens para uma grande finalidade, uma grande meta. É a meta de levar a salvação para a humanidade. Essa humanidade está perdida, sem salvação. Em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de salvação. Jesus é a salvação para a humanidade perdida, que ama mais as trevas do que a luz. João 3,19. E nisto consiste a condenação, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. 1 João 3,8. Aquele que vive na prática do pecado, este é do diabo, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, todavia Deus torna branco como a lã. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, Deus torna mais alvo do que a neve. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Clama a mim, responder-te-ei, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que ainda não sabes. Nessa noite conhecereis a verdade. João 8,32. E a verdade vos libertará. João 8,36. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador agora, eis aqui a oportunidade. Jesus te resgata nessa noite e diz: venha, me segue. Eu conheço você. Eu sei o que você está passando. Sei a sua dor, sua aflição. Sei e quero te ajudar. Vou te chamar para uma grande obra. Estou te chamando para um grande movimento espiritual, um grande mover. Haverá mudanças de vidas através de você. Eu vou te usar. Muitos não te dão mais nada. Para muitos você não vale nada. Você se desviou do evangelho, desistiu da fé, já foi pastor, missionário, obreiro, já serviu como missionário na obra do Senhor, missionária. Mas Jesus está te chamando nessa noite. Ele vai atrás de você. Ele quer te capacitar para uma obra grandiosa. A terra está precisando de você. Esse mundo está precisando de uma palavra de salvação. Ele quer te recuperar, ele quer te tirar desse buraco. Jesus está te tirando desse buraco da incredulidade, do sofrimento, da depressão, do desemprego, da dor, da fome, da miséria, da angústia. Jesus está te tirando desse buraco agora. Livaço de cova labachúria. Sinta a mão do Senhor Jesus te puxando.
Alivas. Aceita Jesus, diga: eu quero aceitar Jesus agora, como meu único, suficiente Salvador da minha vida. Aceita Jesus agora. Diga: eu aceito. Diga: Senhor. Diga comigo assim: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nunca houve noite nem haverá, e nada que possa impedir do dia brilhar. E não há dificuldade que possa impedir do Senhor agir. Graças a Deus. Estamos encerrando o programa Compromisso com a Palavra. Esse é o programa de todas as sextas-feiras e sábados. Compartilhe nossa live, nosso vídeo do Facebook e YouTube. Compartilhe, vai levando essa rádio web para todo o Brasil e pelo mundo. O programa Compromisso com a Palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, muito obrigado por mais um programa. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, Senhor. Dá noite de paz e tranquilidade. Que essa pessoa passe a congregar na igreja. Em nome de Jesus, que ela passe a fazer parte desse programa, nos seguir pelo YouTube, Pastor Rogério Nascimento, e pelo TikTok, Assembleia de Deus Água Viva, Pastor Rogério Nascimento. E que ela seja, meu Pai, uma seguidora tua. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações inefáveis do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos, sempre. Todos dizem amém, amém. Vai chegar O dia e a hora certa da vitória. Como é paz, Deus escreve sua nova história. Quem te viu verás, quem te viu verás. Você de joelhos diante no chão, de pé cantando a Deus com muita gratidão. Espelhos para muitos, hoje é você. E a multidão pergunta, querem entender o que aconteceu, o que aconteceu. E você com convicção vai falar: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Graças